não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente o teu juramento ao Senhor. Essa parte ele está recitando Levítico capítulo 19, verso 5. Levítico é a escrita aonde Deus determina todas as leis. Se você ler Levítico 19, está falando assim: maldito é o homem que se deitar com outro homem. Maldito é a mulher que se deitar com outra mulher. Maldito é o homem que se deitar com a sua nora. Maldito é o homem que se deitar com a sua tia. Ele vai ser apedrejado. Todos esses vão ser apedrejados. Maldito o homem que se deitar com um animal. Maldita a mulher que se juntar com um animal com intenção sexual, que é chamado também de zoofilia. Maldito é o homem que desonrar o seu pai deitando com a sua madrasta. Aí vai começar a falar um monte de maldito. Maldito é o empregador que no dia do pagamento segurar o dinheiro no bolso e só dá no outro dia. Então vai falando maldito. E aí, fala bem assim, foi dito que aos antigos, lá no livro de Levítico: não jurarás falso. Então o que você falar, você precisa cumprir. Vai o outro, 34. Entretanto, ou em verdade vos digo, e ele fala assim: eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, ou são, o trono de Deus. 35. Nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. 36. Não jureis nem pela tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso? Jesus, peça a sua graça, que o teu evangelho sim venha nos ofender, venha vulgar a nossa mente, que é o termo que nós usamos hoje, que a tua palavra venha nos estralhaçar, ou estraçalhar, ou destruir, que venha colocar de dentro para fora, que venha nos colocar, meu Deus, ao avesso, para a glória do Senhor, Pai. Mude a nossa história, mude a nossa vida, mude a nossa conduta, pois o Senhor é santo e as tuas promessas são verdadeiras e nós queremos ser santo como o Senhor é santo. Amém. Quando ele fala, foi dito aos antigos, uma das coisas que Levítico mais fala: faça isso porque eu sou santo. Deus começa a falar bem assim: você não vai se deitar, você não vai fazer. Aí tem para os sacerdotes. Você sabia que se, vamos supor, hoje fosse o meu turno de de queimar o incenso, de tirar as cinzas, de colocar mais lenha, se eu tivesse gripado, eu não poderia fazer. Se eu tivesse com alguma mancha na pele, eu não poderia fazer. Os sacerdotes, eles vinham por linhagem. Então começou por Arão. Então todos os filhos e descendentes de Arão, eles eram dignamente sacerdotes. Vamos supor, eu entrei aí na escala também, eu sou um sacerdote. Aí a Fernanda é o Fernando. Aí a Fernanda nasceu Anão no caso. Aí o Fernando é Anão. Mas ele é filho do sacerdote, ele tem por obrigação da continuidade. Ele não pode ser sacerdote. Se o Fernando nasceu cotoco, a perninha faltando. Se o Fernando nasceu zaroio, não pode. Porque eu, Senhor seu Deus, sou santo. E eu não quero nada fora do meu padrão. Mas não, irmão, ele é Deus e acabou. Nós estamos tratando Deus como amiguinho. Nós estamos tratando Deus como um Deus que suporta e aguenta qualquer coisa. Não, ele não é tolerante. Ele é Deus justo, santo e poderoso, e colocará todos os inimigos dele debaixo dos pés e vai esmagar junto com Satanás. Como diz o livro de Hebreus, o inimigo das nossas almas será colocado debaixo dos nossos pés e nós iremos esmagá-lo. Então nós precisamos voltar a olhar para Deus como santo, irmão. Sabe, eu não sei se é da sua época, mas quando eu morava lá em Diadema, o nosso desespero era ter chuva com trovão.
Porque a cada trovão que lascava tudo, que queria rachar tudo, a mãe falava bem assim: olha, Deus está bravo com vocês. Vocês têm me desobedecido, bem feito. Cara, quando o trovão vinha, a gente chorava, a gente esperneava: não, mãe, não deixa Deus. Não, Deus está chateado. Aí ela aproveitava, né, malandra nada, e colocava terror na gente. Só que isso não é coisa de mãe, nem coisa de pai, é coisa dos nossos antepassados, porque a Bíblia fala que a voz de Deus é voz como de trovão. E quando ele falava no Monte Sinai, o povo ficava aterrorizado, porque a voz dele era como de muito trovão, e isso gerava temor. Por isso que até hoje, quando você escuta um trovão que lasca tudo, gera temor em você, você não fica alegre. Ô, trovãozão! Te gera desespero, porque a voz de Deus é como de trovão, e nós perdemos o temor de Deus. Nós perdemos o respeito de quem Deus é. Então Jesus está no segmento ali, na lista de prioridades que Ele está deixando a lista para a igreja. Ele está dizendo assim: ó, se vocês me amam, então vocês guardarão os meus mandamentos. Se você diz que ama a Deus e não obedece os mandamentos, você é mentiroso. Eu sou mentiroso. Que é muito fácil cantar: ah, Deus, eu te amo. Como eu te amo. Ai, como eu te quero, né? Parece até que começa a cair pétalas de flores sobre você e você fica: nossa, todo zen. Não! Essa é uma expressão de amor para Ele. Agora, aquilo que vai gerar identidade e vai trazer poder na tua palavra é se eu e você obedecer o que está escrito literalmente aqui. Então, o que eu cantar vai ter valia para Ele. Ele vai olhar para mim e falar: não, realmente você me ama. Porque obediência sem entendimento é mera hipocrisia, irmãos. Ah, eu obedeço a Deus. Você obedece a Deus em quê? Eu obedeço a Deus em quê? Estudando Facebook? Estudando Instagram? Estudando coaches aí, sistema motivacional, para ganhar mais dinheiro, como mais tem na internet agora? Pastores falando como ganhar dinheiro, como ter o seu primeiro milhão, como ter a primeira empresa, como investir, como poupar, ter R$1 milhão daqui a 10 anos, garantir a sua aposentadoria, mas ninguém quer garantir a vida eterna no mundo vindouro, cheio de riqueza. Então nós estamos enchendo as nossas mentes de lixo, achando que é coisa boa, porque está nos ensinando que é bom ter dinheiro. Bom não é ter dinheiro, bom é ter o Deus do dinheiro que me abençoa com prosperidade, que não gera dor, irmão. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, porque quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Não é que as coisas vão acontecer em mágica. Quem vai ser acrescentado? Você é profissional, você é trabalhador, Deus vai dar oportunidade no seu trabalho. Você está estudando bastante, então Deus vai te colocar num lugar onde o teu estudo vai te levar, porque Deus não gosta de preguiçoso. Tem muita gente achando que Deus é o Aladim, irmão, porque eu esfreguei a lâmpada, tem que atender o meu desejo. Deus é um Deus santo, e Ele precisa ser dignificado em santidade. Quer dinheiro? Eu não sou Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Vai. Ó, quem quer? Vai trabalhar. Ah, pastor, mas estou ganhando pouco. Faça hora extra, trabalha sábado, domingo, se vire, trabalhe. Ah, mas o meu salário está pouco. Vai estudar, vai fazer curso, vai melhorar. Vai. É assim que funciona, irmão. Ah, mas eu já trabalhei a semana toda e no final de semana eu trabalho também. O pastor Nando. Quando o pastor Nando não vem, geralmente porque ele está trabalhando. Mas trabalha todo final de semana. Coloca a porta, coloca o telhado. Teve um dia que a gente pegou um telhado para fazer. Quer dizer, ele pegou um telhado para fazer, chamou a minha pessoa. Aí ele falou assim: ó, vamos arrepiar. A diária normal que a gente ganha no final de semana é R$150. Se você trabalha 2 dias, 300 mangos. 300 mangos já é a minha gasolina da semana, já praticamente. Aí o que acontece? Ele fala assim: arrupeia que dá dinheiro. Mas quase que eu morro aquele dia. Bichinho. Quando chegou no final, ele falou assim: toma aqui. Aí deu 500 pila. Porque o trabalho vai ser feito em 2 dias.
a gente arrupiou e ele foi lá e beneficiou. Quer ganhar dinheiro? Trabalhe, irmão. Quanto mais você trabalhar, mais dinheiro você vai ter no bolso. É tanto que o povo adorava a Deus somente uma vez por ano e trabalhava o ano todo só por uma folga na semana. Não tinha CLT, não tinha nada, eles tinham que empenhar a palavra dele. Deus falou assim: olha, você tem que fazer, e eles faziam, não tinha benefício. O povo judeu não tinha férias, não tinha feriado, não tinha nada, tinha as festas que eles comemoravam trabalhando. Você tem que empenhar a tua palavra para honrar a tua família. Quando Deus falou assim: não jureis falsamente. Então, quando você jurar, você vai ter algumas regras. Então, o povo judeu, não entendendo o coração de Deus, porque eles não queriam buscar a Deus de fato de verdade, só tinham os intermediários. E quem começou a fazer isso foi Moisés. É tanto que eles falavam bem assim: suba você, Moisés, a falar com Deus, e nós não iremos subir porque nós vamos morrer. Não, irmãos, ninguém pode subir no teu lugar. Quem tem que subir para falar com Deus é você. O caminho está aberto, é ali que você vai ter interpretação e é o anúncio de todas as coisas que você precisa fazer. Então Deus colocou algumas diretrizes: você não vai jurar de forma falsa. Deus estava falando assim: você precisa cumprir com a dignidade da sua palavra. Aí os judeus, eles não entenderam isso. É tanto que Mateus capítulo 23 vai falar que Jesus começa a censurar os fariseus depois desse episódio aqui, e fala bem assim: olha, vocês são hipócritas demais. Vocês falam bem assim: olha, você tem que jurar ou prometer algo pela oferta do altar, porque o altar não é nada. Você tem que jurar pelo ouro do templo, porque o templo não é nada. Jesus fala assim: mas vocês são tão hipócritas. Qual é o melhor? O que santifica? É a oferta que está no altar, ou é o altar santo que santifica a oferta? Vocês têm deturpado a verdade. O Senhor está falando assim: olha, vocês precisam ter dignidade naquilo que vocês falam. Era essa a essência que Deus tinha passado para eles, e eles não entenderam. É por isso que Jesus começa: foram dito aos antigos, você não vai jurar falsamente, se você jurar você cumpre. Jesus fala assim: não é bem assim. Você não vai jurar pelo céu, porque lá é a casa de Deus. Aí a pessoa fala assim: não, eu juro pelo céu. Quem já falou assim? Não, eu juro pelo que é mais sagrado. Já? O que é mais sagrado? As coisas que são mais sagradas ou Deus que é sagrado? Aí eu juro pelas coisas mais sagradas e eu não tenho entendimento de quem é Deus que consagra as coisas que já são sagradas. Aí eu diminuo Deus por jurar por tudo que é sagrado, mas eu não tenho a dignidade de empenhar minha palavra com Deus sendo a minha testemunha que aquilo que eu estou falando é verdade. Aí ele falou assim: vocês não vão jurar pela terra e nem prometer a terra a ninguém, porque a terra nada mais é do que o descanso dos pés do Senhor e precisa ser respeitada. Você sabia que você precisa cuidar da terra? Você sabia que você não pode jogar lixo na rua? Porque essa terra é do Senhor, é o descanso dos pés do Senhor. Como que você se sente chegando no dia bem cansado, você quer tirar o sapato para poder descansar teus pés, e aí quando você tira o sapato lá fora, né, não sei como é que é lá na sua casa, geralmente a gente, lá em casa não tem esse negócio de tirar sapato não, mas geralmente a gente deixa os calçados lá embaixo, não sei porquê, mas a gente sobe o sapato, desce o sapato. Mas imagine aí, você deixa o sapato do lado de fora da sua porta, e aí quando você abre a sua porta, aí você vai pisando, e quando você pisa, você está meio que escuro, sei lá, aí tem um monte de caco você pisando nas cacas. Como é que você se sente? Faz carinho de novo. Quando eu sujo a terra, que é o descanso dos pés de Deus, é isso que eu estou fazendo. Eu estou deixando porque o meu lixo deixa o Senhor de forma insatisfeita com a minha criação. Mas pastor, todo mundo suja, mas você, aquele ditado da mãe, você não é todo mundo. Contribua com a sua consciência. É o que Paulo fala em 2 Timóteo. Consciência limpa. Mas fulano faz. Mas você não é fulano. A terra é o descanso dos pezinhos do meu papai. Eu tenho que deixar a terra, o ambiente que eu estou, que nem um balde de água com sal grosso.
onde Deus coloca os pés e se sente relaxado, uma banheira com aqueles peixinhos que comem os negocinhos do pé. Lá os chineses inventaram lá. Aí Jesus falou assim: você não vai orar pela terra, jurar pela terra, porque é o descanso dos pés. Você não vai jurar pelo templo. Você não vai jurar por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Você precisa saber que as coisas são dignas e tem dignidade nas coisas de Deus. Eu não posso tratar as coisas de Deus de qualquer jeito. Você não pode nem jurar por você mesmo. Ele fala assim pela sua cabeça, porque você não pode tornar esse cabelo aqui meu branco em preto, e nem o que é preto em branco. Se você não tem nem controle da sua vida, como é que você vai jurar por você mesmo? Então Jesus vai lá e orienta algo que agora vai pesar. Seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Porque se você fizer alguma coisa contra eles, você é filho do diabo. O homem que não garante o sim, a mulher que não garante o não, se colocamos alguma coisa entre os dois, nós somos do maligno, irmãos. Jesus está falando: você precisa honrar a dignidade da sua palavra, de quem você é. Ou você está comigo, ou você está semigo. É para rimar. Ou você está na arca, ou está no dilúvio. Passou disso, é do maligno. E muitos de nós estamos andando de mãos, sabe? Até namoradinho. Como é que namorado faz casal romântico? Assim, quando a Laine está muito apaixonada, ela pega no meu dedinho assim, quando está andando na vida. Ela só segura aqui nesse dedinho, não sei por quê. Aí quando assim, aí tem hora que é cruza os dedos. Mas na hora que ela pega assim, só na mão, de qualquer jeito, aí pode saber. Sabe o casalzinho que anda só para não soltar? Muitos de nós estamos assim com o diabo, porque nós não estamos honrando a nossa palavra, nós não sabemos o que Deus quer. Então eu prometo algo para Deus que eu deveria honrar, eu não cumpro. E aí eu falo assim: mas Deus não entende. Deus não entende, irmão. Deus é santo. Se eu fizer algo, é do maligno. Jesus está dizendo assim: olha, eu preciso que você saiba o que está no meu coração. Eu estou abrindo o meu coração. Vocês não entenderam o Velho Testamento. Eu vou explicar de forma bem simplificada, bem inteligível, para vocês colocarem em prática. Lá vocês não conseguiram. Eu vou até, não vou isentar vocês, mas eu vou até ajudar vocês, porque nem todos tinham o Espírito do Senhor, nem todos tinham o Espírito da verdade, que ia convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ok, mas eu agora vou simplificar como que vocês têm que andar, se de fato, de verdade, vocês querem ser os meus discípulos. Eu não estou obrigando vocês a andarem comigo. Eu escolhi vocês. Todos são chamados, poucos escolhidos. Todos são chamados. Eu e você fazemos já parte dos chamados. Agora, se agora nós já somos os escolhidos, o julgamento vai mostrar. Eu tenho que entender que eu fui chamado, e eu estou entendendo que eu estou no caminho de ser escolhido. A Bíblia fala que Deus está em busca de adoradores, João capítulo 4, não é isso? Que o busquem em espírito e em verdade, ou adorem em espírito e em verdade. Quando você vai na banca da feira comprar laranja não, comprar agora é época de mexerica. Ontem mesmo eu chupei uma mexerica docinha que o Kleber deu aqui, quando estava lavando aqui a igreja. Quando você vai lá, quem não faz compra praticamente não sabe, né? Mas quem faz compra, o que você faz? Quando vai comprar mexerica, você escolhe a melhor. Escolhe o quê? A melhor. Por que Deus tem que apontar o dedo e escolher os piores na terra? Por que Deus tem que escolher os podres para estar com ele? E isso não é a condição de pecado, tá? Todos nós somos pecadores. O podre que eu estou falando aqui é minha conduta na presença dele diária. Por que ele tem que me escolher? Se eu sou exigente de escolher o melhor, por que Deus também não seria exigente? Você só escolhe o melhor porque dentro de você tem partículas dele, por isso que você é exigente. Por isso que também Deus é exigente. Ele falou assim, ó, se o cordeiro estiver cego, não me traga, porque eu não aceito.
Se o cordeiro estiver doente, não me traga, porque não vai ser aceito. Se o sacerdote estiver doente, não venha me prestar culto no meu templo, porque eu não vou aceitar. É só ler o Velho Testamento, irmão, para você saber o crivo de Deus. Para você saber como é que Deus aceita. E nós entregamos para Ele um culto qualquer, sem dignidade. Porque nós não honramos as nossas palavras. O juramento que ele está falando aqui é o mesmo contexto de prometer. Quantas coisas eu e você temos prometido para Deus e não tivemos a honra de cumprir. E colocamos a desculpa que somos fracos e falhos. Por isso que nós não cumprimos. A Bíblia fala bem assim, aquele que promete e não cumpre, melhor que não tivesse prometido, porque ele não atende o voto de tolo. É por isso que a Bíblia fala, irmãos, tão carinhosamente, nem todos que chamam Senhor, Senhor. Eu falei que o negócio vai ficar pesado, e mais pesado ainda até o capítulo 7. Nós, muitas vezes, por não ser digno nas nossas palavras, nós estamos andando com o diabo, irmãos. Não é eu que estou falando, é aqui, ó. Seja teu sim, sim, o teu não, não. Se você simplesmente contaminar o teu sim ou o teu não, é do maligno. Já é dele, porque ele não cumpre com a palavra. Lá no céu ele já se rebelou contra Deus. Então até hoje a Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Então quem mente é o quê, irmão? Concorda? Se o diabo é o pai da mentira, se eu mentir, eu me constituo filho do diabo, não é isso? Se eu falar, vamos supor, eu cheguei para lá e falei assim, eu vou fazer isso. Se eu falei que eu vou fazer, ainda que demore. Mas é fácil, né? Sabe? Tem que fazer, irmão. Essa data tem que fazer no data. Agora, se eu dei uma data, se eu falasse para Lani, apesar que eu já falei antes de pintar, né? A gente viajou, então não acresce ainda. Se eu falar assim, Lani, final de semana, próximo final de semana, eu vou pintar a casa. Eu empenhei minha palavra, o céu ouviu e o inferno ouviu. Eu preciso, no dia que eu falei, empenhar minha palavra. Foi um sim que eu dei para ela. Se ela chega para mim e fala bem assim, pinta semana que vem, e eu ver que não tenho condições, eu falei, não, é não. Não tem que ficar negociando, irmão. Quando alguém te falar assim, você pode fazer? Não posso fazer. Mas o irmão vai ficar com raiva, morra. Eu não posso fazer, eu não vou me comprometer com você em algo que eu não posso fazer. E você vai aprender, saber, ouvir não. E o não de Deus gera vida. Então Jesus está falando assim, sim para sim, não para não. Não precisa jurar. Eu juro pelas estrelas que eu vou te amar para o resto da vida. Não precisa, irmãos. Isso aí não engana mais ninguém. Juramento sem procedência, ela é maligna. É isso que o Senhor está nos evitando a fazer. É por isso que o diabo encanta tanta gente, encanta tanto mundo, quis encantar Jesus. Ele disse assim, se você é filho de Deus, se realmente você é o Messias prometido, eu percebi que você está com fome, que já há 40 dias e 40 noites que você não come nada, você não bebe nada. Se você realmente carrega a propriedade divina, transforma essas pedras em pães. Jesus não responde com a teologia própria. Jesus não responde com achismo. Jesus pega o que está escrito, porque o que está escrito é vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ele é sim, sim e não, não. Jesus não contaminou a integridade dele, querendo negociar com o diabo, mostrando um poder visível para Satanás. Ele simplesmente mostrou que ele carregava. Nem só de pão vive o homem. Eu estou esses 40 dias porque eu consegui ficar os 40 dias. Se realmente você é filho de Deus, está lá escrito, né? Ele não cita Salmo 91, mas está em Salmo 91. Dará ordem aos teus anjos, ao teu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra. Jesus pega a mesma coisa, ele não contamina, ele não faz um juramento, sou filho do Deus Altíssimo, eu prometo para você que eu vou me jogar daqui e não vai acontecer nada porque eu sou filho de Deus, eu juro para você, não. Ele não contaminou, ele só disse sim e não. Ele chegou e falou assim, olha, não tentarás o Senhor teu Deus, ponto. Ele não explicou mais nada, ele só disse para Satanás o que ele carregava.
E Satanás ainda, para poder encantá-lo, leva ele num alto lugar e fala assim: olha, se você está vendo todos estes reinos, foi me dado. Deus não deu para ele, fomos nós que demos toda a glória para o diabo. Foi me dado. Se você se prostrar e me adorar, eu te darei. É isso que Satanás faz, para nos corromper, para nos contaminar. Ele nos encanta, porque ele sabe que quando nós estamos encantados, nós ficamos emocionalmente sem estabilidade. Você já viu ela estar emocionadinho? Emocionado, o cara não pensa direito, não raciocina direito, não se posiciona direito. Irmãos, não é emoção, é vida, é razão. Até um tempo atrás eu falava bem assim, até mesmo com a pastora Lani, né, quando a gente amarrava o nosso bigode lá. Aí eu falava bem assim: não quero brigar, é melhor ser feliz do que ter razão. Não, eu quero ter razão e eu quero ser feliz. Se ela estiver errada, ela está errada. Se eu estiver errado, eu estou errado. Ela precisa ter razão se eu estiver errado. E aí vai ser feliz. Aí a pessoa, é melhor ser feliz do que ter razão. Aí desgraça a vida, porque não resolve o problema. Problema não resolvido dentro de casa é porta aberta para o diabo, irmão. É sim, sim, não, não. Está errado, Alane, está errado, acabou. Gostou, engula seco, com água. Ela a mesma coisa fala para mim: não gostei e acabou. Ela vai falar: está errado, e eu preciso entender. E a minha esposa, irmãos, aí a minha esposa não vai falar comigo, aí a mulher dos outros vai falar comigo. Aí a mulher vem lá: nossa, pastorzinho, você está errado. Aí fala: amor, é. Não, Jezabel, quem tem que me governar é minha esposa, e quem tem que governar ela sou eu. Sim, sim, não, não. Não precisa contaminar, não precisa protelar, não, é sim e é não. Jesus está falando: se você fizer algo além disso, é do maligno. Então nós muitas vezes não estamos orientados pelo Espírito Santo, estamos sendo guiados por demônios, irmãos, e isso é violento. Misericórdia nas nossas vidas. Precisamos começar a jejuar mais. A igreja não jejua mais, não ora mais, só quer bênção, e andando entrelaçado com o diabo, porque não tem dignidade do sim e não tem dignidade do não, porque falou para Deus que ia fazer coisas e não faz, porque empenhou a palavra e não cumpriu com a palavra. Desculpe o termo, que é satânico, moleque. Irmãos, se vocês não lerem a palavra, por favor, em nome de Jesus, leiam a Bíblia. Não fique preso a pregações, não fique preso a pastor. Eu não sou nada, pastor não é nada. A Bíblia e Jesus é tudo. Você precisa saber: o que eu estou pregando é verdade, está dentro das Escrituras. Esses versos que eu estou citando, se realmente está dentro das Escrituras. Se você é alfabetizado, você tem que ler. Se você não lê, você não vai saber do sim de Deus e do não. Então nós andaremos do lado do diabo, irmão. Tem muitas casas na Praia Grande, nas nossas casas, que eu não estou falando desse jeito, eu não estou falando do mundo não, tá? A Bíblia, ela não prega para o mundo, a Bíblia prega para Israel e para a igreja, tá? O juízo é para a igreja, o juízo é para Israel. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está dizendo se o mundo se arrepender, não, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu vou vir dos céus. Ele fala que ele amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, mas nem todos vão querer Jesus, mas os que receberem Jesus, têm um pacto com Deus, uma aliança com Deus, esses devem obediência sim. O mundo não tem compromisso, ele também não tem compromisso com o mundo. Mas eu e você que temos compromisso, precisamos saber o que a Bíblia fala, para eu poder dar o meu sim e não ficar jurando falsamente. O que acontece se eu estiver diante de um juiz e, olha, é tão extraordinário que diante dos fóruns, isso não é mundial, porque tem algumas nações que não reconhecem a Bíblia como palavra de Deus, mas as nações que reconhecem a Bíblia como a palavra de Deus, quando você chega no fórum e você vai depor diante de um juiz, você precisa colocar a sua mão direita em cima de uma Bíblia e falar que tudo que você vai falar é sim e não. Mas por que pegou a Bíblia como referência de verdade? Por que não pegou um São Supriano? Por que não pegou um gibi? Por que não pegou um livro de um jurista? Por que não pegou um livro, sei lá, do Pedro Álvares Cabral? Será?
Cristóvão Colombo, sei lá, Joana d'Arc, sei lá. Por que pega a Bíblia? Porque a concepção humana de todos os estudos, a Bíblia é a palavra verdadeira de Deus e é digna de respeito. Então, ainda que a pessoa não saiba as Escrituras, pelo fato dela colocar a mão, o juiz está interpretando que ele vai falar sim ou não. Então, tudo que ele falar é mediante a verdade, seja para condená-lo, seja para absolvê-lo. É a mesma coisa que as Escrituras. Então, nós estamos brincando de igreja. Nós estamos brincando de ser homens e mulheres. E aí nós estamos nos corrompendo sem perceber, por falta de leitura das Escrituras. Oséias vê isso e fala assim: o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Vocês não querem me conhecer. Irmãos, vamos nos converter. Vamos sair do celular. Eu tenho meu celular, mas eu tenho minha leitura. Tem hora que, de vez em quando, tem um joguinho lá, o Ball, é de sinuca. Gosto muito. Quando eu vejo que eu estou muito viciado naquilo, eu vou lá e desinstalo. Quando eu vejo que está me atrapalhando, aí eu vou lá e desinstalo. Aí tem hora que eu estou lá, tem que ler a Bíblia, irmão. Se você tem tempo para outras coisas de entretenimento, você tem tempo para a Bíblia. A falta da leitura da Bíblia vai ser o ponto, crucial, talvez para eu não ver Jesus como eu gostaria. Então Jesus está falando assim: olha, não precisa orar ou jurar ou prometer por nada. Eu só quero que você seja homem, eu só quero que você seja mulher, eu só quero que você empenhe a sua palavra e tenha a dignidade de obedecer essa palavra. Só. Se você falou sim, é sim. Se você falou não, é não. Não contamine. O que passar disso? Eu não sei se você está entendendo isso como muito violento, mas se fosse você, eu colocaria as orelhas de molho. Se fosse você, porque eu estou fazendo isso com muito temor. É uma das coisas que eu estou buscando a Deus, é que o meu temor a Ele aumente. Porque, irmãos, não é justo eu subir no altar para poder pregar, estar por enquanto conduzindo uma igreja e ir para o inferno. Não tem como, irmãos, não é justo eu ter a Bíblia na mão, ter acesso a ela e morar no inferno. Não é justo ter o entendimento através do Espírito Santo e ir para o inferno. Não é justo. Então eu preciso me esforçar para andar no padrão da Bíblia. E vai doer mais porque a gente vai ver olho por olho. E o bicho vai pegar. No bom sentido, né? Está no mau sentido também, irmão. Porque se eu não obedecer, o bicho vai pegar mesmo e lascou tudo. Depois a gente vai ver aqui uma das coisas que Deus vai nos arrebentar: amor aos inimigos. Pessoas que não sabem liberar perdão. Marido que não sabe pedir perdão para a esposa. Esposa que não sabe pedir perdão para o marido e fica por isso mesmo que está morando dentro da casa com o inimigo. Nós vemos isso. Porque a gente acha que o inimigo é lá fora. Deus está falando para dentro e para dentro da igreja. A Bíblia não é para o mundo. Quando eu tenho uma desavença dentro da minha casa e não peço perdão, literalmente, para deixar aquela pessoa é minha inimiga. Se eu brigo com a pastora Lani e não peço perdão para ela, enquanto eu não peço perdão, ela é minha inimiga. Eu estou dormindo com a inimiga, me relacionando com a minha inimiga e o bicho vai pegar depois. E a gente leva isso natural. Por isso que a Bíblia fala: vão estar dois numa cama, um vai ser levado e o outro vai ficar. Talvez eu sou pastor e aquela coisa toda, prego, aí talvez a consequência, a pastora Lani quietinha do jeito que é, aí ela fica, porque o contexto é diferente, tá?
Quem fica é quem é salvo, e quem é levado, quem não é salvo, no mesmo contexto de Noé. Quem morre não é quem ficou na arca, quem morre é quem foi levado pelas águas. Esse é o contexto. Por isso depois embaixo ele fala assim: como foram os dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aí ele conta isso. Por quê? Porque eu não tive tempo de me retratar com o inimigo que eu constituí. Eu só tenho inimigo porque eu fiz alguma coisa. Tenho os inimigos declarados e os inimigos, vamos colocar que eu não fiz, não é que eu não faço, que são os inconscientes. Quando alguém, só porque você chegou no ambiente, não te aceita e aí vira seu inimigo. Isso acontece muito, principalmente em trabalho, escola, sabe? Quando chega gente assim, que tem vocês muito bonito na sala de aula, aí os feinhos já ficam, não quer. Aí quando você chega lá no trabalho lá, que você vê que você é capacitado em alguma coisa, que lá o sanguessuga lá, é o que mais vai falar mal. Aí você conquistou lá a sua casa, aí vem lá, tá lá no seu vizinho lá, aí o vizinho tá pagando aluguel, aí vai ser o seu cri-cri. É o inimigo inconsciente, não foi você que gerou, mas tem os inimigos constituídos, foi eu que provoquei. Eu falei algo para alguém, eu agi com algo para alguém. E Jesus vai falar amor aos inimigos, que é totalmente diferente. Vai vir a prática da justiça e por aí em diante. Amém? Vai ficar pesado. E eu não vou aliviar. Porque Jesus não aliviou na Bíblia. Eu espero que nós não sejamos, prestem atenção aqui agora, eu já vou orar. Eu espero que nós não sejamos da classe dos discípulos que, quando ouviram estas coisas, disseram para Jesus: não podemos segui-lo porque essas palavras são fortes demais. Que não sejamos o jovem rico que não quis abrir mão de algo para poder servir algo muito mais pesado. Venda o que você tem. Um apóstolo fala: venda tudo e reparta aos pobres. O outro, que são os evangelhos sinóticos, que é um complemento o outro, fala: venda o que você tem, pegue a metade e distribua aos pobres. O outro você vem e segue. Espero que não sejamos o jovem que fala assim: não vou abrir mão. Uma das coisas que nos destrói, e é um demônio que virou sentimento, o nome dele chama-se orgulho. A coisa que mais destrói o cristão dentro da igreja chama-se orgulho. De não reconhecer o erro, de não querer melhorar, de não se apropriar, de não se posicionar. Vai doer mais, eu quero que doa mais. Porque está doendo em mim e está funcionando em mim. Amém?